Mais uma reflexão, um tempo para conhecermos a vontade de Deus através das Escrituras. Bem-vindo a mais esta reflexão. Temos nós agido como religiosos, e agir como religioso normalmente implica em resistirmos o operar do Espírito Santo. Por isso, temos resistido o Espírito Santo. Temos agido como religiosos que não se submetem, não fazem as coisas segundo os processos de Deus, mas segundo os próprios desejos, segundo as próprias convicções, querendo manter o status quo, não julga segundo as palavras, não analisa segundo aquilo que Deus tem operado, indo às Escrituras, analisando, aprovando ou rejeitando algo, mas simplesmente rejeitamos, resistimos ao operar do Espírito e não nos submetemos ao que Deus tem feito. É assim que temos agido? Esta é a questão, pois muitas vezes nós, agindo como religioso, é o que temos feito e não nos submetido à vontade do Pai. Estamos preocupados com os nossos interesses, com aquilo que nos afeta e não com o movimento de Deus no que ele está realizando. Nós temos o exemplo disto na época de Jesus, durante todo o seu ministério, no início da igreja, em todo o processo de perseguição de Paulo, é o que a gente pode observar no livro de Atos. Temos também, principalmente, uma situação logo no início, que é a situação do Estevão, aonde lá em Atos 7, 51, 53, isto fica muito claro. Diz assim: Estevão falando com o Sinédrio, homens teimosos e incircuncisos, de coração e de ouvido, ou seja, pessoas que não se converteram a Deus. Vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram seus pais. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por ministério de anjos e não aguardaram. É isso que a gente precisa observar. Quando resistimos ao Espírito, quando nós usamos das Escrituras em nosso favor, e não com o propósito de observarmos, de compreendermos e vivermos segundo o que ela fala. Quando não colocamos o nosso coração em buscar o conhecimento do que nela é expresso sobre a vontade de Deus, mas a usamos para defender os nossos interesses. Quando usamos das Escrituras para simplesmente manter aquilo que nós temos com relação à nossa religiosidade e às nossas práticas. Quando usamos das Escrituras para dominar as pessoas, para mantê-las debaixo do jugo, do nosso jugo, e não a levamos ao conhecimento de Deus e nem da sua vontade. Queremos pessoas que se submetem a nós para cumprir os nossos desejos e trabalhar em favor dos nossos interesses, não no buscar da vontade de Deus. Precisamos crescer, precisamos amadurecer, precisamos voltar o coração totalmente para Deus, para a sua vontade, para conhecer da sua vontade. É isto que precisamos ter de entendimento, pois à medida que buscamos esse conhecimento, mais ele opera em nós, iluminando o nosso entendimento para que a gente se submeta à sua vontade e não ao que achamos. Resistimos ao Espírito quando não seguimos nesta direção de buscar o conhecimento do Senhor, da sua vontade. Buscar o conhecimento do Pai implica em buscar as Escrituras, reconhecendo que dependemos do Espírito para iluminar o nosso entendimento. Lendo, meditando, refletindo. Se não houver a leitura, se não houver a meditação, se não houver a reflexão e se não houver o reconhecimento que dependemos do Espírito,
não caminharemos na direção da vontade do Pai, mas normalmente resistiremos ao Espírito, fazendo o que pensamos, achamos e do nosso jeito. Isso não nos leva ao Pai e nem nos leva à vontade de nosso Deus. A gente precisa entender isso. Temos que caminhar em direção à vontade de nosso Deus para a glória e louvor do seu nome. E isto implica que precisamos deixar de pensar e de buscar os nossos interesses e buscar o interesse do Pai. Só assim não resistiremos ao Espírito, abandonaremos as práticas religiosas, abandonaremos a busca do nosso interesse, nos despiremos da natureza humana, nos revestiremos de Cristo para agirmos como Cristo neste mundo. Por isso, negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz, seguirmos o modelo de Cristo é que nos caminhará, nos conduzirá a essa jornada de crescimento e entendimento da vontade do Pai, levando-nos a submeter a sua vontade para que a nossa caminhada traduza Cristo através de nossas ações. Que a gente entenda, que a gente busque o conhecimento do Senhor, que possamos não resistir ao Espírito, mas nos submetermos à vontade do Pai para a glória e louvor do seu nome. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Gostou da reflexão? Compartilhe. Não deixe de ler as Escrituras. Medite para poder crescer no conhecimento e vontade de nosso Deus e nosso Pai, para que, conhecendo o Senhor, possa o revelar ao mundo.